Oi, Camila, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Gente, vamos começar a nossa aula. Nós temos aí em torno de 1 hora e meia, mas eu acredito que talvez o nosso tempo seja um pouco menor, né. Nós podemos apresentar e colocar tudo o que nós pensamos para a disciplina. Eu gravei um vídeo para vocês, eu não sei se vocês já viram o vídeo, tá, fiquei muito contente. Não sou youtuber, já vou avisando de antemão, tá. Gente, é o seguinte, meu nome é Elaine Surmax, eu sou professora, de formação, eu sou professora de geografia, eu sou formada pela Unicentro, com mestrado na UniOeste e o doutorado na UEM de Maringá. Também tenho especialização, acho que já coloquei lá no meu currículo direitinho, eu trabalho para algumas editoras, de livro didático, como assessora pedagógica de conteúdo, como curiosa também, pedagogia, também fiz a formação em pedagogia, e agora, como eu coloquei lá no meu currículo para vocês, eu também sou uma acadêmica do curso de direito, porque eu também sou apaixonada pelas leituras jurídicas, além de ser apaixonada pela educação. E o que nós pensamos para essa disciplina? Nesse nosso primeiro encontro, nós pensamos num desafio, uma pergunta, né, o que poderia ser? Como que nós pensamos a disciplina de tecnologia na educação básica, tecnologia digital? Então nós temos o lado das tecnologias que estão aí, tá, todas, inclusive essa que nós estamos aqui, né, conversando, né, nesse momento. E tem também os desafios das escolas que não têm toda essa tecnologia. Então nós temos a ideia do recurso e tem a ideia da tecnologia, 2 perspectivas completamente diferentes. Eu vou abrir a tela da disciplina e vou conversando com vocês a partir da disciplina. Eu gostaria que vocês se manifestassem, fizessem perguntas, tudo que vocês perguntarem eu vou tentar responder. Se eu não conseguir responder, eu vou dizer: "Gente, essa é uma informação que eu não sei", tá. Então porque eu trabalho muito tempo eu trabalho há muito tempo nas escolas, trabalho também na escola pública, trabalhei na Unicentro de Guarapuava, a Unespar de União da Vitória, trabalhei em outras escolas, tanto particular quanto pública, né, então eu consegui, enxergar diferentes visões da tecnologia. Então quando eu tinha recurso, mas não tinha tecnologia, e quando eu tinha tecnologia e os recursos, esses normais que a gente eu digo normais que a gente utiliza, que seria assim, o livro didático, o data show, a televisão, tudo isso daí, em algumas situações, algumas escolas, isso não era mais necessário, porque a escola, já tinha evoluído para outras tecnologias digitais e os alunos aproveitavam melhor, tá. Então depende muito do contexto que você está atuando, em que escola que você está atuando. Estou ouvindo um barulho aqui, é porque está entrando várias pessoas, daí por isso eu estou aqui clicando aqui, tá. Eu vou, entrar aqui, deixa eu ver como que eu vou fazer para compartilhar com vocês, espera lá. Apresentar agora, vou ver, aham. Uhum. Me avise se vocês estão vendo. Sim, estou vendo. Obrigada. Gente, olha, essa é a tela do nosso Inspire-se, tá. Eu não estou vendo vocês mais, porque quando a gente apresenta, a gente acaba não vendo. Então eu vou colocar a nossa tela do Inspire-se. O que é o sentido de se inspirar, né, no caso? Conheça o desafio. Aí o que eu coloquei como desafio para vocês? Eu coloquei ali o nosso vídeo de apresentação, tá, eu quero mostrar para vocês, se vocês permitirem, claro. E eu coloquei que em tempos tecnológicos, o desafio posto pelo professor de geografia está em aprender, desaprender, reaprender e renovar suas práticas pedagógicas. E isso eu posso falar com propriedade, porque eu sou de um tempo eu sou de um tempo um pouco antes do livro didático, porque o livro didático ele nasce lá
em 1985, mais ou menos, que ele chega assim forte nas escolas, né? A ideia, depois nasce o PNLD. Então, nesse primeiro momento, o professor é que criava as tecnologias, era o professor que tinha a ideia das tecnologias, trazia os recursos para a sala de aula. Então, eu sou desse tempo ainda, né? E fui evoluindo no processo. Então, essa evolução do processo, ele me custou, foi desafiante, porque ser formada numa perspectiva tradicional e trazer para hoje o nosso contexto é bem complicado para se trabalhar. Tá? E principalmente pelos alunos que são maravilhosos. Se você tem alguma coisa que você não sabe, é só pedir para eles, tá? Eles são muito bons nisso. Aí, dentro da nossa perspectiva do desafio, está o nosso fórum de apresentação. Então, o que eu gostaria nesse fórum de apresentação? Que vocês colocassem as expectativas de vocês sobre o curso, sobre a disciplina, que vocês colocassem aqui quais são as experiências de vocês, tá? Aproveitar o que vocês tem sobre, entendem sobre educação à distância, se vocês já participaram, se é a primeira vez, contar a vida de vocês profissional, a vida de vocês em relação à educação à distância ou qualquer outra tecnologia que vocês, experiência com tecnologia em sala de aula, tá? E aqui eu coloquei o plano de ensino aqui para vocês darem uma olhada. Esse, gente, é o nosso vídeo, ele é bem rapidinho que eu fiz para vocês, ó. Dá para ver. Prof, desculpa, mas a gente não está ouvindo. Ah, eu estou achando então que vocês não conseguem ver aquilo que eu vejo, né? Ele não toca da mesma. Quando vocês abrirem, então ele vai aparecer. Eu vou seguir para frente, tá bom? Aqui, gente. Então, primeiramente, eu fiz um vídeo de apresentação, colocando para vocês como que seria a nossa disciplina, o que eu pensei para ela. Eu pensei com muito carinho, tudo que o máximo que eu pude, como que eu posso lidar com eles à distância, trabalhando a perspectiva das tecnologias digitais dentro da plataforma Moodle. Tá? Então, no primeiro momento, eu trouxe para vocês, dentro da biblioteca, um texto base para vocês. Então, ele fala ali de cyberespaço e de cybercultura. Então, ele vai tratar da ampliação dos potenciais comunicacional da sociedade atual, esse potencial que rompe assim, com essas diferentes barreiras, que rompe com a globalização. Aí eu não estou questionando aí se é bom ou se é ruim, só estou colocando a ideia de rompimento. Não se rompe para todos, mas se rompe, né? Aí eu trouxe um texto complementar para vocês, que é sobre, no caso, geografia e tecnologia, o cyberespaço como dimensão socioespacial. Então, esse texto complementar, ele vai falar muito bem dessa tecnologia, dessa geografia em sala de aula, desse espaço. Eu trouxe aqui, inclusive eu estava trabalhando nele, em cima disso para vocês, né? Então, o espaço geográfico como palco de atuação da sociedade. Então, ele vai discutir isso, esse segundo texto complementar. E ele fala que o que ocorre, ele discute o que ocorre nesse espaço, nesse cyberespaço. Ele trata o papel social estratégico, né, presente na geografia, dentro desse cyberespaço. Ele fala da geografia, que ela constrói uma visão integrada das coisas, e o cyberespaço vai ajudar. Ele traz também o conceito, claro, né? Ele fala o cyberespaço impulsionando as redes mundiais, que é impulsionado pelas redes mundiais de computador. Então, quer dizer, sem a rede mundial de computador, o cyberespaço também já era, né? Como se diz, não existe, né? Então, traz consigo um padrão global de desenvolvimento tecnológico. O texto ele vai tratar sobre isso, ele vai tratar da informação instantânea e simultânea, que também é um perigo, que nós vamos trabalhar na disciplina também, pode ser muito boa, a gente sabe tudo em tempo real, mas em compensação, algumas coisas em tempo real também causam bastante problemas, né? E o cyberespaço como parte integrante da sociedade contemporânea, logo também é uma realidade que a geografia deve buscar compreender.
Tá? Então, ele discute esse papel da geografia nesse cyberespaço, já que a geografia discute o espaço geográfico. Então, esse espaço também é discutido, ele traz essa cybercultura, esse cyberespaço, como uma categoria da geografia de análise, sabe? Gente, o texto é muito bom, eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nele, tá? E seguindo ainda nessa leitura complementar, ele vai trabalhar, e eu acho que isso vai ajudar muito no entendimento, o cyberespaço como dimensão socioespacial. Então, nesse segundo texto, ele diz que o cyberespaço constitui a verdade, uma dimensão de uma realidade complexa, ele discute as novas tecnologias que transformam a relação no espaço, essa relação que nós estamos tendo aqui, né? Vocês estão aqui conversando comigo, esse momento que nós estamos tendo síncrono, que é permitido por esse cyberespaço, né? Então ele trabalha essa nova sociedade, esse novo pensar, e a noção de rede também vem sendo explorada nesse texto, sabe? A noção de rede. Aí o texto também trabalha, gente, com notícias, com noticiários, com situações que acontecem no mundo que está dentro desse cyberespaço, dentro dessa cybercultura, como se chama. Então ele fala do México, do exército zapatista de libertação nacional, ele fala que fez um amplo, no caso, uso de recursos oferecidos pelo correio eletrônico para poder lidar nesse fenômeno, né, esse evento que aconteceu. Ele fala também da cyberguerra que nós temos por aí, e traz a Ucrânia, que é uma situação bem... situação atual, né? Discussão daí do momento, né? A Ucrânia ter se tornado laboratório russo. Então ele faz observações bem críticas na perspectiva da geografia. Então é um texto que eu sugiro que vocês façam uso dele. Ele é muito bom, tá? Esse segundo texto. E eu trouxe também aqui para vocês Pierre Levy, que ele trabalha o conceito de cybercultura. Então, todas as discussões, tudo que vocês forem procurar sobre cybercultura, cyberespaço, então vocês vão encontrar aí Pierre Levy como referência. Tá? Então, foi nessa perspectiva que eu trouxe. Aí as atividades. Então, o que eu pensei para uma atividade? Então, depois que vocês fizerem a leitura do textos, vocês vão conseguir pensar uma nuvem de palavras, algumas palavras, algum termo relacionado à cybercultura e a cyberespaço de aprendizagem. Então, observem que eu coloquei lá, o objetivo é diagnosticar o que se sabe sobre cybercultura e cyberespaço. Você pode responder isso antes de ler o texto ou depois de ler o texto, tá? Vocês vão escolher isso daqui. Então, ao ouvir os termos cybercultura e cyberespaço, quais palavras vêm à sua mente? Então, você pode usar esse QR Code, ou você pode, o endereço ou o QR Code que você pode usar para poder responder. Todas as atividades, gente, aqui no nosso espaço, ela vai valer uma nota. Nós atribuímos alguns pontos a ela. No total, vai fechar a média que todo mundo precisa, tá bom? E eu coloquei como atividade desafio, eu coloquei, consideramos que no atual cenário educacional é imprescindível o uso de diferentes metodologias de ensino e a realização de atividades através de recursos tecnológicos. Aí, dentro dessa perspectiva, depois das leituras do texto, a gente faz um quiz, eu chamei de quiz aqui, tá? Indicando se é verdadeiro ou falso. Então, para você responder esse quiz, você terá que fazer a leitura do primeiro texto. Do primeiro texto, você terá que fazer a leitura para poder responder esse quiz, tá bom? Esse quiz também vale 10 pontos, tá certo? Então, todas as atividades, eu pensei elas como valendo nota, claro, porque vocês estão empenhando o trabalho de vocês, estão lá lendo o trabalho, né, estão participando, então é o jeito que eu encontrei para poder ter vocês e saber o que vocês pensam sobre o material. Bom, deixa eu fechar aqui. Num outro momento, nós temos aqui, além das atividades, nós temos o converse com o professor. Então, vocês poderão me mandar perguntas, tudo aquilo que vocês não entenderem, vocês poderão mandar para mim, tá? Então, esse é o Inspire-se. Pode me perguntar, gente, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu também digo que não sei, tá? Sem problema nenhum. Voltando lá. Então, esse é o Inspire-se 1, aqui que a gente vai começar. Aí, depois que a gente se inspirou, que a gente
leu alguns textos, que a gente pesquisou, que a gente respondeu os quiz, o que a gente vai fazer? A gente vai explorar um pouquinho mais. Então, dentro dessa exploração, nós temos ali o ensino de geografia e a integração das tecnologias digitais 2.0. Então, nós temos o quê? Depois temos também o professor e as tecnologias, a importância de se manter atualizado. Então, aqui, ó, nesse primeiro momento, qual que é o objetivo desse texto, desse tema aqui? É ampliar a concepção e o entendimento sobre o papel das tecnologias na prática escolar. E por que eu trago isso? Porque, como nós temos professores formados em diferentes momentos, cada professor tem uma interpretação sobre a tecnologia. Alguns atrasem para a sala de aula, tá? E outros não têm muito interesse nisso, ou outros continuam fazendo da forma que acham interessante, ou que aprendeu, ou que dá resultado na opinião dele. E para isso eu trouxe cybercultura e currículo nômade, potencialidades para aprender geografia. É um texto da professora Tonini, tá, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um excelente texto. A professora é muito feliz na apresentação desse texto, na fala que ela faz sobre cybercultura e o currículo nômade. Eu acho que vocês vão gostar. E nesse segundo momento aqui, o professor e as tecnologias, a importância de se manter atualizado, nós fazemos uma reflexão aqui, compreender a necessidade de se reinventar como professor na era digital. Então, as dificuldades. Então, durante a pandemia, durante o período pandêmico que nós vivemos, então, no primeiro momento, nós tivemos uma sensação de caos, porque não estávamos preparados, as aulas remotas, eu não sei se eu tenho uma visão se elas funcionaram ou não funcionaram, tá? Se os alunos aprenderam ou não aprenderam, eu teria que fazer um estudo mais aprofundado, ter algumas metodologias, alguns métodos para poder conseguir mensurar isso. Existe muitas leituras falando disso, porque vai depender muito do contexto. Eu, por exemplo, o contexto que eu vivo, apesar de morar na área urbana, o meu entorno aqui, ele tem várias escolas de perspectiva da educação do campo. Então, a educação do campo, ela sentiu essa tecnologia, os professores sentiram essa ausência das tecnologias de forma diferente, entendeu? Então, eu lembro de relatos de professores dizendo que tinha aluno ligando para ele às 3 da manhã, dizendo, professor, eu estou te mandando agora o material, porque é só agora que eu consegui um pouquinho de internet, como o aluno falou, e tirou uma foto, inclusive, ele embaixo de uma árvore lá à noite, tentando fazer o trabalho. Então, tipo assim, cada um sentiu de forma diferente. Então, o professor e as tecnologias, como que ele pensa hoje isso daí, né? Como que ele trabalha? Então, o tema 1 e o tema 2 trata das tecnologias no ensino da geografia, de forma simples, busca apresentar como a disciplina geográfica pode beneficiar dos jogos eletrônicos, das pesquisas em sites e instituições, os mapas virtuais, aplicativos diversificados, QR Code e assim sucessivamente. Então, essa é a perspectiva, e a gente traz um texto a partir disso. Aí, como atividade, gente, como que é a nossa atividade nessa disciplina? Então, ó, nós temos aqui a ideia de um fórum de compartilhamento. Por que eu trabalhei com fórum, pensei em fórum, pensei em QR Code para vocês se manifestarem? Porque a ideia da tecnologia, ela é uma ideia de compartilhamento de ideia, de informações, conteúdos, então o tempo todo isso está aí, sabe? Então, não adianta eu escrever alguma coisa e não compartilhar, tá? Se eu estou trabalhando conteúdo. Então, eu coloquei ali para vocês, um fórum de compartilhamento do infográfico, tá? Então, aprender geografia com o infográfico. Então, no contexto tecnológico vivido, o papel do professor está em orientar e mediar situações de aprendizagem. E a criação de um infográfico de sala de aula é muito importante. Você pode fazer ele pela tecnologia, utilizando alguns aplicativos digitais, você pode fazer, mas na sala de aula eu já fiz infográfico, um lápis e caneta, eu já fiz, o aluno fez pintando as cores, ele já fez do jeito que eu tinha condições naquele momento. Tá? Como a nossa disciplina é de tecnologias digitais, nós vamos procurar fazer nessa perspectiva. Mas em sala de aula, a gente acaba se adaptando de acordo com as necessidades, de acordo com a situação.
E como que será aqui, ó? Então, elabore um infográfico com dados indicados no quadro abaixo. Então, gente, nesse quadro aqui, ó, clique na ODS 1, erradicação da pobreza. Então, aqui é bem assuntos bem geográficos, coisas bem da geografia, montar essa estrutura. Então, vai ter um título, ano de referência, fonte dos dados coletados e os dados a serem coletados. Que dados são esses? Então, a partir da erradicação da pobreza, quando vocês clicarem lá, vocês vão perceber. Dessa ODS, ela, objetivo a de desenvolvimento sustentável, né, no caso, vocês vão encontrar lá os dados sobre homens, mulheres, por domicílio rural, por domicílio urbano, por cor ou raça, branca, preta ou parda, grupo de idade com maior percentual, baixo da linha da pobreza. Esses são os dados. Aí eu coloquei para vocês aqui alguns aplicativos que vocês podem utilizar, que eles são gratuitos, e vocês poderão fazer esse infográfico a partir dessa discussão. Então, nós temos lá o Canva, temos na sequência aqui o Venngage, e daí na sequência todos os outros. Todos eles são gratuitos. Claro que eles têm as versões pagas também, tá? Mas não há necessidade disso, você pode fazer sem problema nenhum. Aí todas as atividades valem ponto também, aqui está marcando os pontos aqui para vocês, tudo bem? Então vamos na sequência. Aí nós vamos ter um encontro de novo, né, conversa com o professor, e nós vamos conversar sobre as dificuldades, alguma coisa que vocês tiveram, algum problema, algumas questões, podemos ampliar a discussão sobre esse infográfico, sobre esse tema, sobre as ODS, podemos conversar. O que eu quero na realidade? É que vocês pesquisem, o ensino de geografia, integração de tecnologia, que vocês pesquisem o professor e as tecnologias, que vocês falem sobre vocês, se puderem compartilhar, compartilhem sobre vocês, falem sobre vocês, contem a história de vocês, quais são as dificuldades, quais são as limitações, quais são as habilidades que cada um de vocês tem, dependendo do contexto que vocês trabalham, certo? Aí, na sequência, nós temos agora o Explore Mais. Então, nós fomos lá, nós criamos um infográfico, nós estudamos as ODS, nós olhamos os conteúdos de geografia, falamos da erradicação da pobreza, que é um tema que está aí, está posto, tá? Nós temos aí a questão dos Yanomamis também, que é só a questão da pobreza. Então, nós temos assim, uma série de temas que está ligado à pobreza, está ligado à fome, então desigualdade social. Então, são questões relacionadas à geografia, questões que estão na geografia e que precisam ser discutidas no contexto de sala de aula. Aí nós podemos discutir a partir do infográfico, a partir do mapa, a partir de uma notícia, a partir de um site. Nós podemos buscar diferentes tecnologias para poder discutir esse mesmo tema. Depende do nosso planejamento enquanto professor, tá? Aí, gente, no Explore Mais, nós temos o quê? A Fake Gel e as metodologias de trás. Eu trouxe aqui no sentido de Fake Gel. Olhe bem. Fake Gel e metodologias digitais no ensino de geografia. Então, nós falamos muito de fake news, né? Fake news, as metodologias digitais no contexto escolar, os aplicativos autônomos nós trazemos, os jogos digitais, a BNCC e os gêneros digitais no ensino de geografia. Aí eu coloco lá, compreender o que são as fake news, refletir sobre a consequência da divulgação das fake news e desenvolver estratégias de verificação de checagem dessa informação. Parece um tema tão assim, assim, tão comum, né? Toda fake gel, fake news, fake news, fake news. Fake gel, quando eu coloco ali, é uma geografia falsa. Uma geografia falsa, podemos interpretar dessa forma. Então, o que nós queremos com isso? Vamos criar uma atividade, tá? Nós faremos o uso do gênero da notícia, tá? Eu vou utilizar uma notícia com vocês, com foco no campo jornalístico da mídia, tá? Envolvendo leitura, pesquisa, interpretação, que eu quero que vocês façam. Então, os materiais necessários para essa atividade será o smartphone de vocês, comum, e o computador, que vocês vão fazer essa checagem, podemos dizer assim. Então, esse é um primeiro objetivo com esse primeiro tema, Fake Gel e metodologias digitais no ensino de geografia. O segundo tema, tá? As metodologias digitais, como eu falei para vocês, no contexto escolar. Então, nós queremos o que com isso? Ampliar a concepção e o entendimento sobre as TICs.
tá? Na prática escolar. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu não estou vendo vocês e por isso que eu estou falando aqui, assim, vou falando, tá? Então vocês podem ir parando e podem ir perguntando aí à vontade. Aqui, gente, para trabalhar o tema 3, caso, que seria essas fake gels, eu trouxe o escritor, ele também é historiador, né, o professor Leandro Carnal. Eu acho que esse vídeo, ele vai ajudar muito vocês, porque ele trabalha a perspectiva da fake news na história. Ela sempre existiu, essa fake news. É que agora, na era dos computadores, na era digital, nós damos outro sentido para ela. Não sei se outro sentido, mas pelo menos uma nova roupagem para ela. Tá? Então, ele traz essa perspectiva e eu achei muito interessante. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Vocês poderão utilizar, inclusive, em sala de aula também, que eu acho que a discussão vai ser bem boa. O Leandro Carnal, ele ressalta a existência da fake news muito antes de existir a internet. Então, ele trabalha a fake news na perspectiva da mentira, da manipulação dos fatos, os objetivos de produzir algo danoso, o que não mudou em nada. Tá? Porque a fake news, ela tem essa função mesmo, é de produzir algo danoso mesmo, tá? O Karnal, ele fala sobre a fake news como um meio de disputa de poder, isso também é bem interessante. E daí eu trago o vídeo 2. Nesse vídeo 2, gente, eu tenho a temática, ela recai sobre... minto, gente, não não, minto não, é verdade. É o vídeo sobre a abordagem do tema 3, ele está no sentido, fake news, porque elas se espalham, tá? O recurso que eu trago aqui é um podcast, tá? São vários, na realidade. São utilizados também pela Câmara Legislativa, são áudios que oferecem o conceito claro sobre fake news e como a legislação trata isso. Tá? Então, são textos, vídeos, documentos que tratam e esclarecem para vocês a importância. Aí eu estou falando, mas eu já sei o que é fake news, né? Por que eu vou trabalhar fake news, né? Porque os alunos, quando a gente está na sala de aula com os alunos, eles trazem muito disso, porque as redes sociais, ela oferece muita informação muito rápido. Aí o professor, ele entra aqui como um curador, sabe? Às vezes eu falo que o professor é um curador do material que o aluno traz, da ideia, ou pelo menos ele aproveita esse gancho para poder avançar ou melhorar o entendimento do aluno e até mesmo da sala de aula, porque os grupos, eles vão passando essas informações assim numa rapidez assim que é incrível, a rapidez que os alunos passam, e todo mundo, né, na realidade, né? Então, por isso que é importante o professor estar pronto para lidar com esse tipo de situação, tá? Aí, dentro dessa fake news, eu trago uma atividade. Então, vocês podem observar que ora eu trago um recurso, como um texto, um vídeo, trago também uma tecnologia digital que vocês podem usar como aplicativo. Então, o que eu tentei trazer nessa disciplina? Eu tentei conversar a disciplina, dialogar a disciplina com vocês, dentro dessa plataforma nossa aqui, que é o Moodle, mas permitindo, possibilitando que vocês buscassem em aplicativos digitais, que vocês utilizassem alguns recursos que vocês já têm. Parece bobagem? Não, mas não é. Ele tem muita coisa interessante que vocês vão descobrindo conforme vocês vão pesquisando. Tá, gente? É muito interessante. O que eu quero com essa atividade? Desconstruindo fake news. Essa atividade aqui, ela foi pensada a partir de uma faculdade, ela foi um trabalho que uma aluna fez numa universidade. Ela fez algo muito semelhante, tá, nessa pesquisa, e foi muito interessante, e trabalhou em sala de aula. Então, a cada dia o universo digital apresenta novos desafios ao ensino de geografia, principalmente sobre ver e pensar o mundo. E isso, gente, é uma discussão da BNCC. Então, fundamentados na BNCC, o professor deve buscar diferentes linguagens no sentido de desenvolver o aluno, habilidades relativas com o mundo e a cultura digital. Então, é nessa perspectiva que eu vou trazer aqui uma notícia, tá? Uma notícia, essa notícia está disponível na internet, tá? Você pode acessar lá a hora que você quiser. O que eu vou querer que vocês dêem uma averiguada nessa notícia,
Médicos tailandeses curam paciente com coronavírus em 48 horas. Tá? Chinesa de 71 anos estava internada em um hospital da Tailândia, onde recebeu coquetel de antivirais. Exames posteriores não detectaram o vírus. Então, essa é uma notícia que eu gostaria que vocês trabalhassem. E como que vocês vão trabalhar? A partir desse quiz aqui. Ó. Então, vocês vão entrar aqui nesse quiz e ele vai ter várias perguntas aqui para vocês. Ó. Então, o médico, ele vai ter algumas questões para vocês responderem. Explore a atividade. Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né? Porque quando eu saio, depois eu não consigo voltar. Aqui. Isto. Aqui, daí dei um fórum. Por quê? Que eu quero que vocês compartilhem a experiência de vocês. Ó. Considerando que cada um de nós traz consigo uma bagagem de experiência, compartilhe conosco uma experiência com fake news. Então, eu quero que você compartilhe alguma experiência com fake news e falasse o que aconteceu, se você sabe, se você soube, se deu algum problema. Está cheio aí de fake news, então não é um trabalho difícil, vocês vão ter somente que selecionar essa fake news e trazer e contar a experiência de vocês, ou contar a experiência dentro do trabalho, uma fake news que aconteceu lá, e assim sucessivamente. E nós vamos trabalhar também na perspectiva da fake gel, que depois vocês vão, mais para frente, vocês vão perceber. Tá? Aí nós temos aqui a conversa com o professor, logo na sequência. Eu estou tentando ver, não sei se alguém está tentando falar comigo. Eu tô. Oi, prof, sou eu que quando a gente levanta a mão, ele faz esse barulhinho mesmo. Mas acontece que que eu não consigo ver vocês levantando a mão, sabe? Entendi. Só para aproveitar que você já acabou de falar das fake news, eu fiquei na dúvida se essa atividade nós precisamos procurar algum link de alguma notícia ou se a gente pode apenas comentar algo que nós ouvimos. Pode comentar algo que você ouviu, só que se você puder mostrar ela de alguma jeito, mas pode só referenciar, você pode comentar a fake news e o que aconteceu com ela, ou quais são os problemas que ela causou, ou se não causou, como que você descobriu que ela era uma fake news, entendeu? Qual a repercussão dessa fake news no contexto que você estava vivendo, sabe? Uhum. Então, ela é bem tranquila, é uma atividade bem tranquila. O que eu quero, na realidade, é que naquele quiz que aparece ali, tem alguns passo a passo de como identificar essas fake news, sabe? Então, aqui, por exemplo, ó, dentro dessa atividade aqui, ó, ela vai ter um passo a passo de como vocês identificarem essas fake news. Então, vocês vão responder sim ou não para várias coisas, né? Se sim, se não. Então, estão várias perguntas ali. E no final, tem uma pergunta-chave que você vai responder. Entendeu? Então, e daí, depois que você fez essa atividade, você pode, inclusive, utilizar esse questionário, gente, depois na sala de aula com os seus alunos. É uma forma do aluno identificar se é fake news ou não. Então, ele vai ter que levar em consideração algumas coisas, buscar algumas coisas, procurar algumas coisas, e isso vai ajudar ele a não compartilhar informações que não são verdadeiras. Então, essa é ela. E isso está previsto na BNCC, e por isso que eu trouxe, é uma discussão assim do momento, porque os alunos, quando a gente traz uma informação na sala de aula, quando a gente trabalha um conteúdo com eles, a grande maioria já vem com outras informações, eles já vêm com várias informações, e às vezes as informações dele foi retirada de lugares não confiáveis, sabe? Então, daí cabe ao professor manter-se informado e com técnicas para poder descobrir com os alunos, fazer com que os alunos descubram o que é fake news ou não. Tá? E trabalha na perspectiva da fake gel também. A fake gel no sentido quando nós trabalhamos em as questões ambientais, por exemplo, existe mapas, existe fotos manipuladas, fotografias aéreas manipuladas, algumas discussões questionando o desmatamento, questionando as questões ambientais, gráficos. Então, existem várias informações, sabe? Então, erga a mão ou pode falar, porque eu não consigo ver. Alguém se manifestou aí, mas eu não consigo ver. Pode falar, se alguém quiser. E, por fim, gente, então vou continuar aqui. E, por fim, aqui da nossa disciplina, nós temos o pratique. Vocês vão observar que nós praticamos o tempo todo, tá? Nós viemos praticando o tempo inteiro. Nós começamos lá com
nuvem de palavras. Essa nuvem de palavras é uma perspectiva digital, mas nós fazemos ela lá na sala de aula com os alunos, porque quando a gente pergunta alguma coisa para os alunos e a gente vai colocando no quadro alguma coisa, a gente vai fazendo essa tempestade de ideias com os alunos. E é isso que eu estou fazendo lá no começo. Então, tipo, a tempestade de ideias com vocês. Então, na perspectiva que você traga para a sala de aula, que você faz isso, nós vamos fazer aqui no sentido digital, na perspectiva digital. Por fim, nós temos a atividade do podcast. Gente, na minha disciplina, não terá o conteúdo para fazer o podcast, tá? Eu não tenho conteúdo. O conteúdo ele virá do professor da disciplina de saberes, né? Ou do outro professor que é geografia física, tá? Do professor Clayton ou do professor Edivaldo Thomas. Ele vai dar o conteúdo. Aqui, gente, eu deixei para vocês um tutorial de como criar o podcast. Então, quando o professor lá pedir para vocês criarem o podcast, vocês podem vir aqui nessa disciplina e verificar o passo a passo. Você pode verificar que vai ser muito tranquilo. Ó. Pode fazer uso de software livre e gratuito, como o Audacity, e assim outras ferramentas. Eu já fiz podcast, gente, pelo WhatsApp. Porque quando eu precisei, não tinha nenhuma ferramenta, eu não tinha internet com os meus alunos, eu fiz pelo WhatsApp mesmo, a internet não estava pegando, eu montei com eles pelo WhatsApp e deu muito certo mesmo. A gente compartilhou. Então, aqui eu tenho essa sequência do podcast, ó, não há necessidade de existir vários participantes, pode ter ou pode não ter, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, nessa minha disciplina, o podcast será só vocês visualizarem como fazer o podcast. As outras disciplinas dará para vocês o conteúdo desse podcast, tá certo? Alguém ergueu a mão? Pode falar. Oi, prof. Então, ali eu vi que ele vai ter um espaço para postar atividade. Mas eu preciso postar na tua disciplina e na dos outros professores? Não, aqui você não vai postar. Eu vou conversar ainda com outro professor a respeito disso para ver se você vai postar só em um lugar, tá? Porque aqui você só vai saber como fazer, tá? Certo. Então, e quantos minutos geralmente? Olha, até 5 minutos, tá? Não precisa ser muito grande. Você vai elaborar um texto a partir do conteúdo do professor e você vai falar esse texto, entendeu? Você vai fazer um áudio desse texto. Gente, é muito tranquilo e é muito gostoso, tá? Vocês vão gostar mesmo de fazer essa atividade. Aí acho que depois vai ter um espaço para vocês postarem esse podcast, sabe? Que o professor vai ouvir. Eu também vou verificar se eu tenho condições de ouvir esses podcasts de vocês, porque eu gosto muito de ouvir tudo. Sabe? Tudo que os alunos fazem. Tá bom? Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Oi, professora. Oi. Quem está falando aqui é Rodrigo, tá? Eu não sou aluno, eu sou tutor, tá? Oi, Rodrigo. Eu fiquei com algumas dúvidas e que eu queria sanar, porque eu sei que mais tarde os alunos eles vão me perguntar e eu gostaria de ter informação para poder repassar. Hoje eu estava olhando toda a disciplina, eu verifiquei as atividades e qual seria a data para o envio das atividades? Porque não consta aqui. Pois então, Rodrigo, essas datas de envio das atividades, eu acho que quem pode te passar talvez seja a professora Fabiola ou o professor Lisandro, porque existe dentro da programação da disciplina, né? Existe uma data determinada para postagem. Que eu não tenho aqui, eu não tenho essa data aqui comigo. Eu tenho só que ela deve ser postada, porque ela tem um tempo, a nossa disciplina, né? Então, provavelmente, deve ser dentro do tempo da nossa disciplina. Ok. E eu fiquei com mais uma outra dúvida também em relação à pontuação das atividades. Uhum. Eu estava vendo aqui, eu fiz um levantamento de todas as disciplinas, para poder ter uma organização dos dias, e tem a atividade nuvem de palavra, com 5 pontos. Em seguida, tem uma atividade que é o pós-desafio, 10 pontos. Uma atividade de um fórum, que é o compartilhamento de infográfico, 5 pontos. E aí a atividade desconstruindo fake news, ela não tem a pontuação. Seria 20 pontos ali?
Não, é porque desconstruindo a fake news, porque primeiro, Rodrigo, ela é um quiz, né? Então, o aluno vai responder aquele quiz e ele vai encontrar uma pergunta depois. Na realidade, o quiz é só para ele ter a ideia de como se desconstrói uma fake news. Aí, quando ele vai relacionar essas questões com a notícia que nós colocamos lá, que eu coloquei lá da disciplina, ele vai chegar a uma resposta. E é na resposta lá embaixo é que ele vai encontrar a nota daí. Entendi, compreendi, obrigado. Entendi? Ele vai, o que eu ia falar para você? Toda a disciplina vai fechar 4 pontos. E 6 pontos é a atividade final, essa do podcast. Sim. Entendeu? Então, tudo obrigado. lá, tudo anterior vai fechar 4 pontos. Entendi, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Gente, pergunte, por favor. Vou continuar, então. Alguém vai fazer uma pergunta? Eu vi alguém se movimentando? Todo mundo entendeu lá para montar o infográfico também? Todo mundo entendeu? Professor, tem algum exemplo de infográfico para a gente se basear? Tem. Olha, quando você entrar... com quem que eu estou falando? Natália. Natália, quando você entrar assim, como fazer um infográfico, sabe? Todas aquelas indicações ali que eu dei de plataforma, não de aplicativos, quando você entrar, ele vai mostrar os tutoriais de como fazer. É muito simples. Você vai escolher, você vai organizar, você vai dar o nome, você vai fazer com a sua cara, se você vai colocar desenho, se você não vai colocar. Então, você vai poder escolher. Inclusive, se você colocar lá infográfico na internet, claro, vai aparecer vários modelos de infográfico. E o próprio aplicativo, esses aplicativos que eu apresentei ali, eles já vão te dar o modelo. Você só vai colocar as informações, tá? Então, tipo assim, o que eu quero? Que vocês mexam com isso, que vocês utilizem esses aplicativos, que vocês façam uso deles e podem criar do jeito que vocês quiserem. Tem gente que gosta, que faz, que põe bastante... como que eu vou colocar? Tem gente que faz com desenho, tem gente que faz com setas, tem gente que coloca vários, tem gente que é criativo. Você pode fazer da forma que você quiser. Todas essas plataformas vão lhe dar condições de fazer um infográfico bem criativo. Quando você abrir, você já vai, de cara, você já vai perceber que não é difícil de fazer. E o tema é erradicação da pobreza, é isso? Eu coloquei o tema, na realidade, ele é o tema da ODS. Quando você clicar, deixa eu ver aqui, ODS 1. Vocês conseguem ver essa página minha? Aham, dá para ver, sim. Então, deixa eu aqui, ó. ODS 1. Deixa eu colocar aqui, ó. ODS 1. Vamos achar aqui, ó. Então, objetivos para o desenvolvimento sustentável. Deixa eu achar, ver se eu consigo achar aqui para vocês verem. Não, não é essa aqui. Ó. Vamos achar aqui, erradicação da pobreza. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. Objetivo de desenvolvimento sustentável, acho que é aqui. A humanidade, não. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei o link lá para vocês. A erradicação da pobreza. Vamos ver aqui, ó. IPEA. Aqui, ó. Aqui, ó, meta, ó, acabar com a pobreza, erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Aí vocês vão lá, ó, percentual da população abaixo da linha da pobreza, por sexo, idade, olha aqui. Aí vocês vão abrir aqui. Já, vou ver se vai abrir, a minha internet que tá uma carroça, tá? Então, vamos ver se vai abrir. Aqui, ó. Então, essa aqui é a ODS, a ODS 1. Observe aqui, ó, proporção da população abaixo da linha da pobreza internacional no Brasil. Então, vamos lá. Aonde vocês vão? Vocês vão aqui, gente, ó, dados. Olha aqui, ó, dados, tá vendo, ó? Aí vocês escolhem, ó, sexo, homens, 2020, ó, o índice, 5,6.
por situação de domicílio, rural e urbano, aqui vocês vão conseguir. Ó, por grupos de idade, que eu coloquei lá um grupo de idade. Por territorialidade, então aqui, ó, por sexo, cor, ó, branca, parda, tem a população aqui direitinho. Por situação de domicílio, por grupos de idade, por unidade territorial. Então, os dados estão todos aqui. Vocês vão montar um infográfico. Quer ver? Deixa eu abrir aqui outro, aqui, ó, infográfico. Aqui, ó. Infográfico. Olha, existe, ó, todos esses exemplos aqui, ó, por exemplo, eles aparecem nesses espaços, nesses aplicativos que eu sugeri ali. É só sugestão, gente. Vocês fazem onde vocês quiserem, tá? Ó, tem vários modelos, tá vendo? Ó? Você pode escolher esse lugar, essas plataformas, esses aplicativos, eles vão oferecer alguns modelos e você vai poder fazer, ó, tá? Ó. Por isso que eu estou falando da criatividade. Cada um faz assim, pode fazer com calma, pode fazer tranquilamente, vai pensando. A ideia é que vocês consigam aprender a lidar com o aplicativo, aprender a lidar com informações a partir do infográfico, que é um resumo das informações, que é um resumo da ODS aqui, ó, dos dados da ODS, que aparece aqui, certo? Então, ó, esses dados aqui. Então, vocês têm a ficha metodológica, que está aqui, ó, nome, condição por domicílio, todas essas informações, e vocês vão poder, ó, tudo isso aqui é uma ODS, ó, todas elas são uma ODS. Eu escolhi essa daqui, erradicação da pobreza, certo? Gente, ficou certo? Deu para entender? Isso. Deu sim, Deu? professor. Então tá bom. Então é isso que era importante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então aqui vocês vão encontrar todas as informações. Vamos para frente. Aqui. Ixi. Deixa eu ver aqui. Para lá. Sumiu a minha... Aqui, certo. Aqui o pratique, como eu falei para vocês já, é a atividade final, conversa com os professores, daí conversa com os tutores e com os alunos. O podcast eu já mostrei para vocês como vai ser. Conversa com o professor, vai ter um outro encontro com a gente no dia 3/3, tá? E conversa com os tutores de 6/10/3, de segunda a sexta, que é o calendário de vocês. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui se tem mais alguma coisa. Então, pratique, explore, tá? Então, aqui isso aqui é como foi pensada a disciplina. Então, vocês podem observar que nós temos bastante tecnologias digitais, eu estou tentando usar na disciplina, eu estou utilizando o recurso computador, smartphone, televisão, YouTube, tudo. Eu estou usando assim vários recursos, além do texto o clássico texto que nós temos. Então, diferentes formas de apresentar um mesmo conteúdo, de pensar um mesmo conteúdo. Então, isso vocês vão entender o cyberespaço, cybercultura, certo? Agora, aqui dentro do nosso encontro síncrono, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Dá para ver assim, gente, ou não? Vocês estão enxergando? Sim, estamos. Então. Agora aqui, ó. Essa é a nossa pergunta do desafio, tá? Como ocorre o processo de aprendizagem dos conteúdos geográficos em uma cultura fortemente marcada pelas tecnologias digitais? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês no desafio. E isso vocês vão descobrir durante todo o processo. Essa pergunta vai estar em todo o processo da nossa disciplina. Inclusive, cada momento que eu apresentei para vocês é como a gente aprende os conteúdos geográficos. Cada ferramenta que é utilizada, os conteúdos que são trabalhados, os recursos tecnológicos, as informações, claro, a internet que está aí, né? Deixa eu ver se eu consigo passar para frente. Aqui, ó. A aprendizagem, respondendo essa pergunta aqui, ó, como ocorre o processo de aprendizagem, eu coloco que a aprendizagem pode ser realizada de diferentes formas. Como? Por meio de aplicativos educacionais. Quais são eles? O que eles fazem? Eles oferecem atividades interativas e jogos para ajudar os alunos, os estudantes, né, a aprender sobre tópicos geográficos. Aí eu trouxe ali um quadradinho do lado, aplicativos para reforçar os estudos, que vocês já utilizaram ou podem utilizar. Então, nós temos ali o Crânio, tá? Para aprender exatas, com quiz.
nós temos o GeoGebra, tá? Para aprender equações brincando. Nós temos o Skimap, que é a astronomia na palma da mão. Nós temos o Duolingo, que é para aprender inglês, né? Aprender idiomas, no caso. A Agenda Edu, que é uma agenda digital do aluno. E nós temos o Scribble Play and Learn, é o jogo pedagógico personalizado, que possui jogos pedagógicos que motivam as crianças a aprenderem mais e podem ser personalizados de acordo com o professor. Veja bem, aqui são só sugestões. O Duolingo, ele tem a versão, por exemplo, gratuita e tem a versão também paga, claro, se você quiser aprender mais. Gente, tem muita gente fazendo esse Duolingo, inclusive eu baixei o aplicativo para melhorar o inglês, como se diz, né? Aqui. E daí nós temos também outras formas, os jogos digitais. O Kahoot, que vocês já ouviram falar. E aqui, gente, o GeoStatistic. O GeoStatistic, ele é muito bom, muito bom. Ele é um jogo, vou colocar como um jogo. Você pode trabalhar localizações geográficas, você pode, ele te apresenta um lugar do planeta, tá? Ele coloca uma imagem pelo... Qual é o nome mesmo, cara? Hã? Como é o nome mesmo? GeoStatistic. É esse aqui, ó, que está aqui, ó, GeoStatistic. Gente, ele é fantástico. Inclusive, vocês vão encontrar vídeos no YouTube com situações de aprendizagem com ele. Por exemplo, você entra lá com seus alunos, por exemplo, você coloca lá, ou você mesmo, né? Você coloca lá, ele vai parar num lugar do mundo lá. Ele utiliza o georreferenciamento no lugar do mundo. Aí ele te apresenta as informações daquele lugar. Aparece assim, uma placa de trânsito, um modelo de casa, uma coisa. Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês mais para frente, nos próximos encontros, eu vou ver se eu trago esse geostatístico para vocês. E a gente faz uma espécie de uma competição. Eu vou ver se eu consigo inserir ele para vocês, tá? Não vou prometer, mas eu vou ver se eu consigo inserir a partir do Moodle ou do jeito que eu estou fazendo aqui. Isso vai ser bem interessante. Ele é muito bom. Então, ele vai avançando, e você vai chutando os lugares, e de repente você encontra um lugar. Então, tipo assim, ele mostra que lugar que está referenciado, georreferenciado no planeta, onde que fica isso, a língua que fala. Gente, é muito legal. Esse geoestatístico vale a pena vocês trabalharem. Outra coisa que eu trouxe para você é a tal das simulações digitais, tá? Que é o que é esse aprendizado com simulações? Oferece aos estudantes a oportunidade de experimentar diferentes eventos e fenômenos geográficos de forma segura. E o que eu fiz, gente? Eu comprei esses óculos, porque eles não são caros, não, tá? Eu comprei 2 óculos desses para trabalhar com os meus alunos e eu utilizei o celular. Então, tem professor que ele não gosta do celular na sala de aula, mas eu adoro o celular na sala de aula. Então, eu baixei, escolhi, fiz uma seleção do material que eu utilizar em sala de aula, e nós trabalhamos simulação de diferentes lugares, relevo, vegetação, com os alunos com esses óculos aí. Foi muito bacana. Existem esses óculos, gente, para comprar de papelão, só para vocês terem uma ideia, acho que ele vem da China, acho que custa R$3 os de papelão, para você trabalhar na sala de aula. Eu fiz com esse aí que eu tinha, né, que era o que eu tinha, mas eu sei que tem de papelão e é muito bacana para você trabalhar, os alunos podem trabalhar com os telefones deles mesmo, você escolhe o material, você seleciona, gente, é muito bacana, sabe? Aparece em 3D, assim, nossa, muito interessante mesmo. Façam que vai dar certo. Outra coisa, mapa interativo digital. Esse aqui, eu não sei se vocês já utilizaram, esse é o do IBGE, tá? Então, o mapa interativo do IBGE permite que os estudantes explorem diferentes regiões e localidades do mundo de forma virtual. Vocês podem verificar aqui, ó, que tem, ó, biomas, clima, fauna, geologia. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no mapa mapa interativo do IBGE para vocês verem, ó. Mapa interativo, espera lá, interativo, IBGE. Vamos ver aqui, ver se eu consigo achar aqui o portal dos mapas interativos do IBGE, vou ver se é por aqui. Gente, tem gente aí ainda, gente? Vocês estão aí ainda? Estamos. Bom. Eu vi um silêncio mortal, e eu falei, pronto, me abandonaram aqui, vocês não se atrevam, hein? Olha lá, gente, biomas. Ó, você clica nos biomas, aí você vai selecionar os biomas de cada lugar, ó. Bioma, nome, Amazônia. Aí você pode trabalhar com seus alunos na sala de aula, ó. Caatinga, que é na região do Nordeste aqui, ó. Brasília, nós temos ali o Cerrado. Campo Grande, nós temos o Cerrado.
Então, aqui, o Peru, deixa eu ver, parece, não, estou falando do Brasil, né? Óbvio que vai ter só aqui, né? Então, aqui, ó, Curitiba, nós temos aqui a Mata Atlântica, Florianópolis também, São Paulo, Mata Atlântica, Belo Horizonte, Mata Atlântica, Salvador também, Recife. Agora vamos para lá para o clima. Aí você vai lá no mapa de novo, lá do mapa do IBGE, e vai entrar, ó, o clima. Clica lá, olha que aparece aqui, ó. Nessa região aqui, ó, o clima úmido, 1 a 2 meses secos, temperatura quente, média de 18 graus, tá? Belém, vamos lá para Belém? Vamos dar uma olhadinha lá em Belém, ó. O clima é úmido, de 1 a 2 meses secos, temperatura quente média, entendeu? Então, você consegue informações, gente, reais, informações ali na hora que você quer com seus alunos. Fauna ameaçada, olha que tema, olha aqui, em Brasília, quais são... Brasília. Aqui, ó, fauna em Maceió, classe da reptila, ordem Chelonia, família tal. Então, ali vai aparecendo as famílias, as classes das aves, dos animais que estão com problema. Aqui nós temos geologia, aí nós temos, aqui, ó, geologia Brasília, por exemplo, ó, sedimentos arenosos, argilosos. Então, aqui, o tipo de geologia. Além de você trabalhar com aqueles mapas que você trabalha na sala de aula, você pode trabalhar com isso daqui, ó, sedimentos argilosos, arenosos, sabe? E assim o aluno vai descobrindo. Aqui a questão, a questão agrícola aqui que aparece, aqui, ó, vamos ver aqui na parte da... Ó, potencial agrícola de cada lugar, gente. Fertilidade muito baixa ali em Brasília, potencial ruim, topografia montanhosa, escarpada, sabe? Assim vai aparecendo. Regiões de hidrografia, nós temos o relevo, tá? Ó, relevo de cada região, vamos ver aqui, Goiânia, ó, planaltos, aqui nós temos o domínio dos cinturões móveis, tá? Então, nós vamos agora para Manaus. Que tipo de relevo que nós temos lá? Planaltos, bacias e coberturas sedimentares. Vocês entendem? Viram como é interessante? Eu vou ver se durante as nossas aulas, conforme a gente for os nossos encontros, eu vou trazendo mais alguns sites, alguns aplicativos que a gente pode trabalhar e que seja interativo para vocês, tá? Ó, o solo, o uso da terra, a vegetação em cada região, tá? Vamos olhar aqui, não sei onde que vocês estão, vamos ver aqui, Belo Horizonte, aqui, ó. Belo Horizonte, aqui. Opa, deixa eu abrir aqui, ó. O tipo de solo que nós temos lá. Então, é um neossolo, litólico, e assim sucessivamente. Então, gente, é bem interessante mesmo esse encontro, tá? Esse aplicativo, esse site aqui, o IBGE. E dentro do site do IBGE também, vocês podem tirar mapas, gente. Se vocês, por exemplo, você está trabalhando com a escola de vocês, vocês estão trabalhando com a história do município, com a história do estado de vocês, ou alguma coisa assim. Dentro lá do site do IBGE, tem as fotos antigas. Fotos antigas lá, nossa, gente, muito tempo. Nascimento de Brasília, por exemplo, tem fotos lá do primeiro poste que colocaram lá, sabe? Então, vocês entram lá e vocês vão encontrar muita parte da questão histórica, há muito mapa mudo, vocês vão encontrar para poder trabalhar. Você vê mapas por região, mapas de município. Olha, gente, vocês vão encontrar muita coisa no site do IBGE mesmo, você pode assim, revirar, geografia inteiro lá, sabe? Pode ir lá que vocês vão amar aquele lugar, tá? Deixa eu ir para frente aqui com vocês. Vamos lá, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês. Outra coisa, plataforma de ensino à distância e outros recursos tecnológicos. Gente, existe um monte de plataforma de ensino, tá? Eu trouxe aqui o do Claro puxando a farinha para o lado da gente, que a gente está trabalhando nele, né? Então, ó, plataforma de ensino à distância. O que elas permitem? Que os professores forneçam aulas e materiais de estudos online, bem como monitorar o progresso dos alunos e fornecer feedback, tá? Mas sobre esse feedback, eu trouxe aqui, ó. Ai, gente, alguém já usou isso aqui? Por favor, me responda. Inteligência artificial, chat GPT. Quem já ouviu falar? Eu só vi vídeo só das pessoas falando sobre essa inteligência, fazendo pergunta para ela sobre, ela respondendo. Pois bem bizarro. Isso, eu vou contar para vocês. Os seus problemas acabaram. Que essa aula não fique gravada. Que os problemas de vocês acabaram. Gente, é incrível. Você coloca o tema lá, tá? Você coloca o tema, o texto vem inteirinho e sem problema do plágio. Claro,
Parece uma coisa assim maravilhosa. Ele faz livro infantil, inclusive traz até as imagens da inteligência artificial. Olha o problema que isso daí é, né? Então, ele traz imagens, ele cria um livro infantil, ele cria qualquer assunto. Você pode dizer, coloca lá o teu assunto, aí deixa eu te contar. Você coloca o teu assunto e ele mandou o texto para você. Você olha o texto, não ficou muito bom. Aí você coloca lá na plataforma, melhorar o texto. Gente, daí ele vem mais um monte de coisa, melhorado o texto. E o que eu estou colocando para vocês? Eu quero ver se nas próximas aulas eu coloco para vocês ele, entro lá nele e a gente vai colocando os temas para você ver como eles trabalham. Existe muita polêmica em cima disso. Tá? Existe algumas, eu estava lendo algumas reportagens que algumas empresas têm problema, porque tem gente fazendo relatórios, tem gente criando textos aí, sabe Deus da onde. Eu olhei a plataforma, testei a plataforma e eu penso da seguinte forma: pode ser que amanhã eu mude. O texto da inteligência artificial, ela é muito boa, se você souber do que se trata, do que está falando. Porque, por exemplo, eu coloquei lá perguntando sobre educação. E ele me trouxe várias coisas. Como eu já li muito Paulo Freire, já li muita gente, então eu mais ou menos sei de onde que vem aquele pensamento. Então aquilo ali pode até ajudar em alguma coisa, tá? Mas eu acredito que você tenha que saber do que se trata. Mas para quem não quer fazer nada, aquele ali é um lugar bem bom. Ó, aqui, ó. O que o chat significa para a educação? Então, aqui, gente, é que entra a polêmica que nós podemos trabalhar para frente na nossa disciplina. Podemos trabalhar esse chat aí, o que significa, essas novas mudanças na educação, porque inclusive essa plataforma ou essa tecnologia aqui, ela está, de acordo com informações que eu soube, ela tem alguma coisa a ver com Elon Musk, ela tem alguma coisa a ver agora com uma negociação que uma empresa de tecnologia está comprando. Então, vem novidades por aí nesse sentido, e isso vai ser um desafio para a educação, com certeza absoluta. Tá? Vamos para frente. Outros recursos complementares, que é o que a gente já conhece, os vídeos, as imagens, os áudios, né? Então, isso nós usamos na sala de aula. Gente, eu uso podcast. Mas olha, é muito bom trabalhar com podcast, é muito bom ouvir com os alunos podcast, sabe? Porque às vezes eles não estão prestando atenção, mas se a gente coloca alguma coisa para escutar, os alunos escutam, tá? Ó, essas ferramentas permitem aos estudantes explorar e aprender o mundo de maneira lúdica e interativa. Aqui eu não vou entrar na questão do conceito de ludicidade, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu uso jogos na sala de aula e os jogos são lúdicos. Se for só para usar, não tem problema. Agora, se for um jogo de perder e ganhar, a ludicidade, eu não sei até onde existem algumas discussões, alguns autores que questionam sobre isso, tá? Mas isso é outro assunto, tá? Quando também oferece recursos adicionais, como os vídeos, imagens, áudios, isso a gente já está acostumado a utilizar nos próprios livros didáticos da gente, a gente usa vídeo, imagem, áudio, vem sugestão assim. Aí eu trouxe aqui para vocês também, tudo falando um geral da nossa disciplina, tá? Além disso, a tecnologia também permite aos professores avaliar o progresso dos alunos e fornecer feedback. Então, onde você vai encontrar isso? Por exemplo, você quer fazer um processo de evolução do seu aluno. Então, você pode utilizar algumas ferramentas, algumas são grátis e outras não. Tem o Casema, tem o Audacity, que eu comentei lá com vocês já, lá no podcast, esse Flipgrid, tem esse Castify, que chama, a Vocaroon e o Take You Comment também. Então, tem vários que vocês podem utilizar para fazer feedback dos alunos. Além disso, a interação de tecnologias como inteligência artificial, a realidade virtual, tá? Que eu coloquei lá, lembra que eu coloquei do óculos lá, a realidade virtual, e também aumentada, que está aí bastante, você encontra muita coisa, pode melhorar ainda mais a forma dos estudantes aprenderem os conteúdos, certo? Deixa eu estar quase chegando no fim da nossa aula. Então, ó, uma área, gente, então tudo isso daí que eu estou falando com vocês é o quê? Cybercultura. O que mais se destaca aí dentro dessa cybercultura é o que nós chamamos de cyberespaço, né? Que ela só existe por conta da internet também, que é um espaço de comunicação e descarta a necessidade do homem físico. Aí,
eu encontrei essa parte aqui do autor, vocês vão encontrar dentro do texto que eu deixei para vocês, né? Eu não fui me aprofundar, porque eu gostaria que vocês lessem, né? A ideia do homem físico, como construir comunicação como fonte de relacionamento. Então, as redes sociais, né? Como eu sempre, às vezes eu comento com os alunos na sala de aula que nós estamos em tempos que nós não consertamos mais as nossas relações. Eu vi até uma reportagem sobre isso, assisti uma palestra também de um filósofo, e ele falava sobre isso, que a gente não conserta as relações, a gente vai lá e deleta a pessoa, né? Que a gente podia dizer assim, ou deleta a pessoa, ou que a gente bloqueia a pessoa, a gente não conserta mais as relações. Então, a cybercultura, esse movimento também tem problema, tá? Aí eu trago também dentro da cybercultura, eu entendo como o que a gente vive hoje. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Home bank, cartões inteligentes, voto eletrônico, pages, imposto de renda via rede, inscrições via internet. Todas as experiências provam que a cybercultura está presente na vida da gente. Gente, quando foi a última vez que alguém foi a um banco? Tá? Tem gente que vai ao banco, mas tem gente que não vai mais, faz tudo pelo aplicativo, né? Tem gente que usa só dinheiro de cartão, por exemplo, né? O QR Code, o Passa, Pix. Nossa, o Pix foi uma revolução aí, sabe? Vamos ver como vai funcionar. E as interações entre as culturas por meio das tecnologias digitais tornam a cybercultura uma heroína ou uma vilã. Aí é uma discussão fortíssima para poder discutir. Será que as tecnologias são boas ou são ruins? Até que ponto? Será que o problema é quem usa, quem não usa essas tecnologias, né? Ou o jeito que a pessoa usa? E a escola, gente? A escola nesse contexto tecnológico. O que eu observo nas leituras? Não se apresenta como primeira fonte de conhecimento para o estudante, nem mesmo a principal. É mole o que é mais. Veja o que aconteceu também. Então, tem a parte boa e a parte ruim. A escola, antes nós buscávamos informações na escola. Agora nós buscamos informações. Às vezes, se você fala um assunto, o aluno já vem pronto com um monte de coisa, entendeu? Então, a escola não é a primeira fonte e também não é a principal no contexto atual. Aí nós falamos de informatividade, né? A ideia de informatividade, não sei nem se está aparecendo aqui direito, aqui, ó. Informatividade. O jeito que nós nos comunicamos hoje em dia, até nem vi aqui o jeito que nós nos comunicamos hoje em dia. Até achei bem engraçadinho, ó, Merivaldo, né? Merisvaldo, R$3. Cabeleireiro, somente aos domingos. Corto, cabelo e pinto, entendeu? Então, o jeito que nós nos comunicamos atualmente, certo? Aqui, deixa eu voltar aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo voltar para vocês aqui. Permitir, eu tinha alguém aqui. Gente, vocês estão me vendo aí? Sim. Sim. O que vocês acharam do pensar a nossa disciplina? O que vocês acharam? O que vocês querem mais? Coloca aí, ó, o que vocês acharam, o que vocês querem mais. Eu estou vendo aqui, ó, eu vi que o pessoal comentou alguma coisa aqui, a Camila, a Natália. Eu amo o Duolingo. Eu aprendi muita coisa do Duolingo também, tá, Natália? A entrega para o dia 13, a Cintia colocou. 17 de março é o encerramento da disciplina. Tem que ver com as atividades que não têm datas diferentes disso, ela colocou. Então, várias pessoas, a Natália, sim, boa noite, muita gente. Gente, muito obrigado pela fala de vocês todos. Alguém tem alguma pergunta? O que vocês acharam? O que vocês gostariam de saber mais sobre tecnologia? Que tipo de tecnologia que vocês queriam que a gente conversasse aqui? Dá uma dica aí que eu vejo se eu consigo. Pode falar, gente. Compartilhamento. Olha o Rodrigo aqui, que eu estou enxergando o Rodrigo. Gente, cadê vocês? Vocês têm certeza que vocês estão aí ainda? Já que foi citado meu nome, uma das tecnologias que revolucionou muito, acredito que facilitou muito a nossa vida durante, principalmente a pandemia, mas eu já utilizava antes e hoje acho que ainda mais a gente utiliza bastante, são os arquivos em nuvem, né? A computação em nuvem, tudo isso ajudou muito e ajuda a gente hoje em dia. O compartilhamento de documentos. E nós tínhamos eu não sei se vocês têm a mesma idade que eu, alguém aí lembra do disquete?
Lógico, né? Não fala que lembra que vai me denunciar. Não. Disquete, qual? O pequenininho ou o grande? O grande, uma bolachona assim, ó. Lembro. Tá? Então, colocava uma coisa, descartava, tinha um monte deles. Então, tipo assim, eu sou da época, não sou da época, não, tá? Eu peguei o Windows 95, quando ele nasceu, tá? 1995. Aquilo foi uma revolução, eu posso dizer que foi. Eu tinha, acho que ainda tem, era uma impressora matricial, tá? Que nós utilizávamos, maravilhosa. Eu fiz curso de MS-DOS, tá? Presta atenção nisso, alguém presta para alguma coisa isso daí, tá? Eu fiz e fiz datilografia. Aí fechei mesmo com a minha tecnologia no topo, sabe? Gente, sobre as fake news, sobre as fake gels, o que você acha que é uma fake gel? É uma mentira que conta a respeito né, em algo envolvendo a geografia, por exemplo, a Mata Atlântica ainda está intacta, isso. Ou então não tem derretimento de geleiras, né? O aquecimento global é uma mentira, não seria isso? Exatamente. E nós acreditamos nisso. Nós ficamos procurando, nós professores, ficamos procurando lugares sérios para poder desmentir alguma coisa. Porque são informações perigosíssimas. E por isso que eu coloquei lá para vocês algumas questões para poder identificar uma fake gel ou uma fake news, que eu acho que é um dos maiores problemas. Nós podemos... Agora nós temos o TikTok, tá? Os meus alunos, alguns participam, fazem o TikTok, tem lá milhões de visualizações, ficam famosos da noite para o dia. É também um perigo. É a parte boa, porque alguns são pagos, né? Que eu vejo o youtuber paga no YouTube, mas em compensação, alguns acabam se prejudicando, como a gente vê aí. Então, o que nós temos aí? Uma informação muito rápida, que produz muita coisa boa, e também tem essa informação que as coisas não são tão boas. Eu posso dar um exemplo, gente, daqui da minha região. Aconteceu um episódio, um acidente de carro. Olha o que é a ideia da informação. Então, houve um acidente, daí houve alguns óbitos nessa, e as pessoas passaram no momento ali e fotografaram, filmaram, fizeram vídeo, um monte de coisa, e tacaram na internet aquilo ali, sabe? Então, a família nem sabia que tinha acontecido, entende? A pessoa descobriu pela internet. Então, isso é a parte triste da coisa, sabe? Então, é a falta de respeito, esse tipo de coisa. E também a internet dá opinião para todo mundo pode se manifestar, né? Alguns se manifestam, não têm conhecimento, mas todo mundo se manifesta. Então, tipo assim, ela é democrática, tá? Podemos dizer, isso não podemos negar. Esses últimos atentados lá em Brasília foi fruto disso, né? Que as pessoas, é um descontrole, assim, da desinformação, e as pessoas acabam se reunindo para fazer esses atos terroristas aí. Isso. É lamentável, né? Tirando a parte política da história, deixando a parte política de lado, quer dizer, não sei se dá para deixar a parte política de lado, mas deixando a parte política de lado, o lamentável de tudo é a destruição histórica, né? Que eu penso, né? A destruição histórica das coisas. Quando eu vi aquele relógio lá, nossa, meu Deus do céu, que dozinha daquele relógio, aquilo ali desvalorizar a nossa história, que já é bastante prejudicada, sabe? Então, gente, isso é tecnologia, bom, é ruim, tá aí, tá posto. Depois eu vou conversar com vocês mais nos nossos encontros sobre lá o chat GPT, tá? Vamos tentar trabalhar uns textos assim, online com ele, para ver como que ele escreve, o que vocês acham disso. Eu vou ver se eu consigo trazer o Geostatistic para nós trabalharmos nos próximos encontros, e eu vou ver algumas tecnologias que a gente vai poder produzir e trabalhar aqui junto. O que vocês acham? E eu vou aguardar a sugestão de vocês. O que vocês sugerirem, a gente vai tentar fazer, tá bom? Professor, só um minutinho que eu esqueci de perguntar para o tutor, aproveitar que ele está aqui. Ontem eu não preenchi o formulário de presença? Tem um formulário de presença, realmente, que alguém me... Espera lá que eu vou mandar para vocês. Não, antes de ontem, né? Já foi enviado, professor. Olha, eu acho que o professor esqueceu de enviar, vou até verificar. Eu vou até mandar aqui, eu acho que alguém me mandou aqui, professora, eu vou colocar no chat aqui. Eu já postei também.
Já? Então, Já. ó, acho que postei aí, ó. Certo? Rodrigo, obrigada. Gente, eu agradeço vocês pelo encontro. Espero que tenha sido produtivo. Eu estou meio engasgada aqui, não sei se vocês perceberam. Espero que tenha... Ah, pode falar. Tem alguém que levantou a mão aí. É a Só Natália. uma última pergunta. Pode falar à vontade, Natália. Nós temos tempo à vontade. Aquela nuvem de palavras, tem algum número mínimo de palavras para a gente colocar? Não, eu coloquei, acho que duas palavras, pelo menos, 2 ou 3 palavras. Você pode colocar que ele vai aparecer, vai montar essa nuvem. Aí, o que eu quero com aquilo? Quando eu olhar aquela nuvem de palavras, eu vou saber o que vem à cabeça de vocês. Quais são os termos que vêm, e eu vou tentar trazer a resposta dessa nuvem de palavras no nosso próximo encontro. O que vocês acham? Aí nós podemos ver lá, verificar, fazer um mapeamento aí do que vocês estão entendendo por cybercultura e por cyberespaço. Tá certo? Ok. Gente, mais alguma pergunta? Pode perguntar à vontade. Se vocês tiverem dúvida, me mandem pergunta. O Edson ia perguntar, Edson? Não, professor, eu estou só ouvindo. Ah, tá só ouvindo. Não, na verdade, tem uma pergunta assim. Com relação ao infográfico, porque a gente às vezes confunde infográfico com mapa mental. São coisas diferentes, né? Coisa então, diferente. Tem que tomar cuidado na hora de fazê-lo, né? Porque infográfico é algo, se eu não estou enganado, é algo mais horizontal. O mapa mental, você vai pegando, por exemplo, você vai ler um texto no mapa mental, e olha, tem aplicativo para fazer mapa mental, tá? Então, você vai pegar um texto, e você vai lendo esse texto, e você vai colocando esses tópicos, importâncias, entendeu? Então, você vai fazendo uma sequência, tipo assim, um termo ligando ao outro. E o infográfico, ele vai trazer informações, dados, né, estatísticos, dados, que, por exemplo, eu coloquei lá para vocês colocarem a pobreza, o percentual de pobreza. Nesse infográfico, você colocar, por exemplo, se coloca lá um homenzinho lá, então, percentual de homens, internacionalmente falando, com 5,6% da população mundial, ou 5,6% da população brasileira. Então, ele traz informações, assim, curtas, sabe? Informações curtas, breve, que você faz um resumo do que você quer falar. Em vez de você discutir a pobreza, por exemplo, eu quero falar sobre a pobreza, pobreza, isso, você vai lá e taca como se diz, né? Taca o infográfico e você vai falar, erradicação da pobreza. No país, por exemplo, está assim, o percentual de homens na mais profunda pobreza é de 5,6. A mulher está nessa condição. Se for preto, está nessa condição. Se for pardo, está nessa condição, entendeu? Então, tipo assim, ele te traz esse resumo infográfico, ele permite que você seja mais objetivo naquilo que você quer, sabe? Ele é um material bem interessante, vocês vão gostar de trabalhar com ele, principalmente para pedir para os seus alunos. Uma coisa que eu ia comentar com vocês, numa escola que eu dei aula no Mato Grosso, porque como eu sou assessora pedagógica nacional de uma editora, eu fui numa escola, e a escola ficava no final do mundo. Era lá, depois da aldeia Xingu, só para vocês terem uma ideia, no estado do Amazonas, chamado Gaúcha do Norte. Gente de Deus, se o mundo tiver fim, é por lá, com certeza, porque eu peguei 4 aviões, 4 aviões peguei. Quando cheguei lá no lugar, eu peguei uma van que estava me esperando, mais 12 horas com essa van, para poder chegar nessa escola. Aí nós passamos por ema na estrada, e a gente parava para o bichinho passar, parava mais um pouco, tinha outro bicho, outro animal, e assim foi, até chegar 12 horas. E quando a gente chegou lá na escola, eu queria trabalhar o infográfico. A escola, muito longe, Gaúcha do Norte. Se um dia vocês encontrarem o mapa, por favor, olhem. Lá não tinha. O que eu fiz com os alunos? O infográfico a partir do lápis, borracha, lápis de cor e assim sucessivamente. E os alunos criaram um material bem bacana. A ideia que nós estamos falando de tecnologias digitais. Como lá eu não tinha isso, eu usei, como se diz assim, o professor traz sempre um plano B das coisas, né? Então, é mais ou menos assim que eu trabalhei e foi bem bacana. Gente, o que vocês acharam até agora? Dá opinião aí. O assunto tá bom, tá ruim? Querem uma youtuber melhor? Professora, eu gostei bastante, fiquei bem empolgada com a forma como a disciplina está organizada, porque
não é só a teoria, né, sobre as tecnologias, mas achei bem legal que você foi trazendo também de forma aplicada, né? Utilizando do conteúdo, utilizando dos conceitos, mas também fazendo a gente colocar a mão na massa, para depois a gente poder também estar utilizando esses recursos, né? Porque eu já participei de muita coisa, de vários momentos de formação, mas que fica se falando sobre, né? Isso. E aqui a gente vai ter oportunidade realmente de experimentar isso, né? Então, não, eu quero que vocês façam. Por exemplo, quando eu for trazer aqueles os sites lá, que nem o Geostatística que eu estava falando para vocês, nós vamos tentar, eu vou colocando e vocês vão tentando descobrir o que é, até nós chegar à resposta final. Vamos ver se vocês são bons em localização geográfica. E eu vou trazendo outros aplicativos e a gente vai desenvolvendo nesses encontros síncronos da gente. Eu acho que vai ser legal. Daí eu vou trazer de forma que vocês possam usar na sala de aula e também vocês possam usar para o trabalho de vocês. Tá bom? Eu vou tentar ser o mais prática possível nos nossos encontros. Professora. Oi. Só colaborando com a Cíntia, em 2016, quem é da rede estadual, da SED, pode confirmar, houve um projeto chamado Conectados, no estado do Paraná, em que a minha escola, onde eu trabalho, onde eu tenho meu padrão, é uma escola até certo ponto, toda organizada, numa área legal da cidade de Curitiba. Então, a gente tinha laboratório de informática e a gente participou. Foi uma das 70 escolas que acabou sendo privilegiada para participar. Nossa, que ótimo! E boa parte do que a gente desenvolveu e levantou durante o Conectados, a gente acabou usando durante a pandemia. Então, quando a gente foi aplicar o uso do Classroom, do Forms, tudo isso a gente já havia tido acesso por conta do Conectados. Então, o que a Cíntia falou, de sair daquele mundo de informação e pouca prática, a gente acabou usando bastante. E hoje, quem é da rede também deve estar vendo e está participando dos formadores, uma das temáticas é você usar a tecnologia para passar conteúdo. Então, muita coisa do que você falou e citou, algumas não, mas a maioria, a gente já tem um certo conhecimento de sala de aula. Né? Maravilha. Às vezes não dá certo por vários motivos, né? Que a própria infraestrutura não permite, mas sim, é possível fazer isso em sala e desenvolver um trabalho legal. E outra coisa, Edson, que é bom que você está falando isso. Gente, obrigado por participando, vocês são excelentes, tá? Nossa, que maravilha. Edson, às vezes o professor não tem informação para isso. Você vai meio no acerto e no erro, né? Isso. Você vai mexer com a tecnologia, você não sabe nem por onde começar, às vezes. Porque você está tão acostumado com o livro didático também, que traz algumas coisas e acaba empurrando o livro didático, você vai usando o que é mais prático, e você não tem tempo também. Às vezes o número de aula que você tem também não deixa a pessoa nem respirar, né? Então, mas uma das dificuldades é essa formação tecnológica do professor. Isso também seria importante, né? Trabalhar nas salas de aula ou trabalhar nos cursos, né? Essa formação prática, porque teórica a gente tem bastante coisa. A academia é boa nisso, na teoria. E lá para o chão é difícil ela aparecer por lá. Bom, mas olha, na próxima aula, no próximo encontro, eu vou ver se eu vou separar um material bem bacana para a gente fazer umas atividades bem interativas, e daí eu vou ver se eu consigo deixar o passo a passo para vocês utilizarem em outros momentos de vocês. E outra coisa, se vocês fizeram alguma coisa, coloca lá para mim, para poder eu ver, para poder divulgar para os outros, porque às vezes é uma coisa que você fez e foi simples, e outro podia fazer também. Essa é a ideia de compartilhamento da tecnologia aí. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta, gente? Não? Gente, eu quero agradecer esse nosso primeiro encontro. Eu espero que a disciplina seja... que vocês gostem da disciplina, que vocês participem. Como vocês vão ver o vídeo que eu falei lá, eu estava toda atrapalhada, tá? Mas eu falei com bastante carinho, assim, sabe? Bastante vontade. E eu quero que vocês participem da disciplina. E eu vou aguardar vocês. Eu vou separar um material bem bacana para a gente trabalhar no nosso próximo encontro, tá bom? Fazer uma atividade prática aqui, online daí, tá bom? Beleza. Gente, um abraço para vocês e até o próximo encontro. Boa noite para todos. Obrigada, prof. Até mais. Tchau. Boa noite.